Meu nome é Esther e eu estou cursando a disciplina Discurso Literário, Criação, Edição e Consumo, ministrada pela professora Luciana Salazar Salgado. E hoje, como trabalho final dessa disciplina, eu trago para vocês a minha proposta de reedição, que nesse caso se trata da capa da revista Vogue, que foi lançada esse ano, quando o assunto mais abordado no Brasil, não somente no Brasil, mas mundialmente, era a pandemia do coronavírus. Como vocês podem ver, essa é a capa da revista, representada pela famosa Gisele Bündchen, titulada como Novo Normal, e tendo como subtítulo Simplificar a vida e se concentrar no essencial são os caminhos para um futuro mais ético e saudável. Para falar um pouquinho sobre por que eu escolhi essa capa da revista, eu escolhi esse objeto de análise e reedição porque quando eu vi a capa da revista, eu não concordei com a escolha da imagem e eu acho que todos nós estamos passando por situações e vivências tão impactantes que nada são mostradas nessa imagem. Então, eu não concordei com a escolha da imagem e quando surgiu esse trabalho, eu pensei que seria muito legal falar sobre. E eu também fiquei pensando, quando eu estava observando a imagem, fiquei me perguntando, onde surge a lembrança de pandemia ou então das inúmeras mortes que já ocorreram quando a gente olha para essa foto? Quando a gente olha para essa foto, como que a gente vai lembrar? Como a gente vai se sentir inserido, de certa forma, vendo a imagem dessa pessoa rica? Há muita polêmica e inúmeros comentários a respeito dessa capa e muitas comparações em relação a outras revistas, que, de acordo com a sociedade, acertaram na escolha das imagens e nos títulos. Eu vou falar principalmente sobre 2 pontos em que eu gostaria que fosse reeditado. O primeiro ponto a ser reeditado é a imagem. A realidade brasileira e mundial não são de pessoas ricas usando roupas e joias luxuosas, assim também como não são pessoas com condições financeiras favoráveis para esse momento de pandemia, como essa famosa. A foto de capa deveria ser algo que, quando as pessoas vissem, elas se identificassem, ou pelo menos concordassem que ali está representada a situação atual que todos nós nos encontramos. E com essa representação da Vogue, inúmeras pessoas se manifestaram e todas elas concordaram em dizer que a capa está totalmente incoerente de acordo com as circunstâncias presentes. Como eu tinha dito, quando a gente olha para essa imagem, a gente não consegue identificar, a gente não consegue lembrar tudo que está acontecendo no mundo. Então, esse é o primeiro ponto em que eu escolhi fazer essa reedição. Nesse slide, eu mostro para vocês 2 comentários feitos a respeito da capa. Eu vou ler um deles para vocês. A capa da Vogue Brasil sobre o coronavírus é uma das coisas mais vergonhosas que vi na vida. A total incompetência e falta de empatia de quem colocou Gisele Bündchen e o título Novo Normal é de chocar qualquer pessoa com o mínimo de noção. Esse é só um dos mais variados tipos de comentários que surgiram surgiram como manifestação por causa da escolha dessa capa da revista. Outro ponto a ser reeditado é o subtítulo, e eu gostaria de chamar a atenção para uma parte específica, onde diz simplificar a vida. Lendo essa parte do enunciado, também me surgiu algumas dúvidas. A primeira dúvida seria, qual é o significado dessa parte do enunciado? O que significa simplificar a vida? De acordo com a pandemia, de acordo com o momento em que todos nós estamos vivendo, como simplificar a vida? Será que há uma maneira de simplificar a vida nesse momento tão crítico em que todos nós estamos vivendo? Então, acho que esse é outro ponto. Acho que a Vogue, em geral, errou tanto na imagem quanto nesse subtítulo.
Acho que a imagem deveria ser uma coisa de acordo com a realidade brasileira, de acordo com a realidade mundial, de acordo com o que a maioria das pessoas estão vivendo, e não trazer a imagem de uma famosa, rica, que tem condições financeiras melhores do que a maioria das pessoas, de uma pessoa que consegue, de certa maneira, de acordo com as suas condições financeiras, se prevenir de uma maneira melhor, ter mais acesso a recursos, etc. No Instagram, a Gisele compartilhou a capa da revista, tinha apresentado uma certa reflexão na legenda da publicação e tinha falado que a entrevista, a editora da Vogue Brasil, em celebração aos seus 45 anos, tinha feito e fotografado ela antes do período de isolamento. Então tá, tudo bem, foi antes do período de isolamento, mas então por que não esperar tudo isso passar e fazer essa publicação? Será que eles não pensaram que essa capa de revista não tem nada a ver com o que tá acontecendo? Então, foi por isso que eu escolhi esse objeto de reedição. Foquei principalmente na imagem e, em um segundo momento, numa parte especificamente do subtítulo. E é isso.